Existe uma história que mudou a humanidade para sempre. Uma história que explica por que falamos línguas diferentes, por que não conseguimos nos comunicar e por que Deus teve medo da humanidade unida. Antes de Babel, toda a humanidade falava uma única língua, uma só. Imagine isso, 7 bilhões de pessoas, todas se entendendo perfeitamente. Nenhuma barreira de comunicação. Com uma única língua, a humanidade era praticamente invencível. Nada era impossível. Eles podiam construir qualquer coisa, organizar qualquer projeto, conquistar qualquer objetivo. E então tiveram uma ideia que assustou Deus. Eles decidiram construir uma torre tão alta que alcançasse o céu, uma torre que os tornaria iguais a Deus. Deus viu isso e teve medo. Sim, medo. O Deus onipotente teve medo de que a humanidade unida pudesse desafiá-lo, pudesse alcançá-lo, pudesse se tornar como ele. Mas antes que Deus agisse, a construção começou. Milhões de trabalhadores, tecnologia avançada, organização perfeita. A Torre de Babel estava crescendo em direção ao céu. A torre crescia, mais alta, tão alta que as pessoas no topo não conseguiam mais ouvir as pessoas na base. A comunicação começava a falhar, mas ninguém sabia por quê. E então Deus agiu, não com violência, não com destruição direta, mas com algo muito mais insidioso, algo que destruiria a humanidade de dentro para fora. Deus confundiu as línguas. De repente, as pessoas não conseguiam mais se entender. O trabalhador ao lado não falava mais a mesma língua. Caos total. Confusão absoluta. Sem comunicação, a construção desabou. Não porque a torre era fraca, mas porque ninguém conseguia coordenar mais. Ninguém entendia o outro. O projeto mais ambicioso da humanidade morreu em um instante. Os sobreviventes fugiram, cada grupo falando uma língua diferente. Eles se espalharam pelo mundo. Nunca mais se encontraram. Nunca mais se entenderam. A humanidade foi dividida. E é por isso que hoje temos 7.000 línguas diferentes no mundo. É por isso que não conseguimos nos comunicar. É por isso que há guerras, conflitos, mal-entendidos. Tudo começou em Babel. Mas por que Deus faria algo assim? Por que destruiria a unidade da humanidade? A resposta é perturbadora. Porque Deus tinha medo. Medo de que a humanidade unida pudesse desafiá-lo. Mas por que ninguém fala sobre isso? Por que as igrejas não pregam que Deus teve medo da humanidade? Porque desafia a narrativa de um Deus todo-poderoso e benevolente. Alguns estudiosos sugerem uma interpretação diferente. Que Deus não teve medo. Que ele simplesmente viu que a humanidade estava se tornando arrogante. Que estava se esquecendo dele. Mas a verdade mais incômoda é esta. Se Deus realmente teve medo, então ele não é onipotente. Se ele não é onipotente, então a Bíblia mente. E se a Bíblia mente, então tudo que sabemos sobre religião está errado. Curiosamente, a linguística moderna apoia a ideia de uma língua comum ancestral. Todas as línguas do mundo têm raízes comuns, como se em algum momento todas viessem de uma única fonte. É uma coincidência suspeita que a Bíblia mencione uma língua comum ancestral, e a ciência moderna descubra exatamente isso. Será que a Bíblia estava certa o tempo todo? Ou será que a ciência apenas confirmou uma lenda? O impacto psicológico de Babel foi devastador. A humanidade perdeu sua capacidade de se comunicar perfeitamente. Isso criou trauma coletivo. Medo de ser incompreendido.